Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Luan, meio-campista que saiu do Vitória. E será que ele não poderia ser uma boa para o Paysandu, por exemplo, na disputa da Série B? Como que ficaria a situação? Como que eu avalio isso? Até porque são dois clubes que eu falo aqui no canal, né? Tanto do Vitória quanto em relação ao Paysandu. Eu resolvi trazer aqui essa análise e opinião, inclusive até o próprio técnico do Vitória que comentou sobre essa questão do porquê que o atleta não vai seguir, por exemplo, para o clube, o que aconteceu, se tem alguma informação de bastidores, eu vou trazer aqui alguns detalhes. E tem também um jogador, se realmente o Paysandu seguir nessa busca de um meia, que está livre no mercado e dependendo, poderia ser um investimento mais alto, mas que na minha opinião até melhor do que a atual fase do Luan. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com sua ajuda, torcedor do Paysandu, do Vitória, para chegarmos a 57 mil inscritos aqui no YouTube, que aqui nós postamos vídeos todos os dias dessas duas equipes, informações, projeto de clube empresa, SAF, enfim, opções de reforços. Faltam menos de 420 inscritos para chegarmos a essa marca, então se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo, beleza? Então bora aqui para um pouco mais de detalhes. Bom, vou deixar aqui sobre essas matérias, falando sobre a saída do Luan, do Vitória, nessa última semana, onde inclusive o técnico Léo Condé deu uma entrevista, valeu demais ao Globo Esporte, ele falou o seguinte, foi uma decisão da diretoria, no dia a dia, muito ao contrário do que as pessoas falam, do lado de fora, sempre foi profissional e chegou nos horários e trabalhou. Então disse aí em relação ao Luan, que pelo menos nessa questão de disciplina eu não vi realmente alguma matéria falando, né, que ele faltou aos treinamentos ou algo nesse sentido, mas realmente é um jogador que, na minha opinião, com essa passagem do Vitória, fechou totalmente as portas dele no futebol brasileiro para jogar de volta à Série A. Sinceramente, eu acho muito difícil o Luan ser contratado por um clube da primeira divisão novamente, a não ser que vá para uma outra equipe menor ou realmente joga ali uma Série B da vida, se ele tiver disposição e conseguir dar uma volta por cima, né? Por exemplo, vai para um time com uma maior torcida, igual o Paysandu, ou por exemplo, o Sport, um Ceará, por exemplo, para disputar a Série B, vá bem, e aí beleza, sobe com esse clube para a Série A, ou outro time ali dá uma chance para ele, um Atlético Paranaense, um Grêmio de volta, mas eu acho que com essa passagem agora por Santos, Grêmio de volta e no Vitória, eu acho muito difícil o Luan ter espaço assim a rodo, como tinha há 2 anos atrás na primeira divisão. Ele que eu já tinha falado aqui para vocês, que tinha se envolvido em alguns episódios, poderia deixar o Vitória, muita gente na época não acreditou, né, nessa possibilidade, mas pela pouquíssimo espaço que ele estava tendo, pelo Vitória, já era de se esperar uma saída. 6 partidas e uma assistência nesse ano apenas, não jogou nenhuma partida inclusive da Série A. Pelo Grêmio, 5 jogos no ano passado, 2022 emprestado ao Santos, 8 partidas, 1 gol e uma assistência, já tinha jogado pouquíssimo pelo Corinthians, e ano passado teve aquele problema com a torcida organizada, foi, no caso, né, vocês sabem o que aconteceu lá no Corinthians, e ele pediu a sua rescisão, foi pro Grêmio, jogou só 5 vezes e agora no Vitória com 6 jogos. E aí, Gustavo, será que poderia ser uma boa, por exemplo, o Paysandu? Na minha opinião, mesmo que ele pudesse ser contratado, a resposta seria não, tá? Até porque não teria um salário baixo, não acho que ele viria para ganhar 30 mil por mês, mais premiação, porque eu não sei se é um atleta que está tão afim de voltar e jogar, por exemplo, a Série B do Brasileirão. Sinceramente, é muito complicado. É claro, deve aparecer algumas propostas ainda para ele, ainda mais, por exemplo, que ele já está muito acostumado, muito conhecido no futebol gaúcho, ou por exemplo, no futebol paulista, né, que ele ficou muito tempo lá no Corinthians. O Novo Horizontino, o Ituano, que vai disputar a Série B, por exemplo, uma Ponte Preta, acho que, né, ainda deve aparecer espaço, mas por Paysandu que vive essa fase assim de com o Hélio dos Anjos, não tem muitos jogadores assim complicado de trabalhar, e eu ficaria com o pé atrás. Mesmo, né, igual o Léo Condé falou, eu acho que até isso aqui é verdade, porque ele vinha melhorando no condicionamento físico, não era um jogador que chegava, você vê ele, nossa, o Luan tá, né, acima do peso ou algo nesse sentido, você não via isso no Vitória, e ele falou, né, que sempre chegou no horário certo, trabalhou bem e foi profissional nesse período que esteve no clube, mas teve essa sua rescisão, que aí muita gente não quis falar. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador, se concorda comigo, né, sobre essa questão dele ser uma boa peça, até que ponto, né, que seria, justamente pela questão financeira, e de que não tem entregado nesses últimos 3 clubes que passou nos últimos 2 anos, né, Santos, no Grêmio e agora também essa curta passagem no Vitória. Bom, e assim, falando sobre o Luan, na minha opinião tem um outro atleta que está livre no mercado e esse poderia ser contratado a qualquer momento, por exemplo, para a Série B, que é o Alex Teixeira. Eu acho que bem melhor, porque ele pode jogar tanto de ponta esquerda quanto um segundo atacante, parecido, por exemplo, com o Luan, 34 anos, mas que pelo menos nos últimos anos pelo Vasco, apesar de não ter tido
ter tido aquele desempenho, apesar de não ter sido aquele Alex Teixeira que a torcida do Vasco gostaria, não teve números pífios, por exemplo, né? 35 jogos, 4 gols e 6 assistências no ano passado, somando Carioca, Copa do Brasil e Série A, 10 participações em gols em 35 jogos. Ajudou o Vasco também a subir da Série B de 2022, 15 partidas, 2 gols e 1 assistência, um desempenho abaixo do esperado, mas na minha opinião, se fosse para buscar um meia de criação, ou até mesmo pelo lado esquerdo, né, como é o ponta esquerda, o Alex Teixeira pode fazer essa função, na minha opinião aparece como uma boa alternativa. Como ele está sem contrato desde o final do ano passado, o regulamento permite que ele seja inscrito a qualquer momento, seja agora no mês de abril, seja em maio, seja em junho, até a abertura da janela, ele poderia ser contratado tanto por equipes da Série A, quanto da Série B ou C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele já passou também lá no Shakhtar, lá no futebol chinês, acho que aparece como uma das boas alternativas no mercado. Não sei até que ponto seria viável, né, essa ida do Alex Teixeira, mas sinceramente não sei se apareceu tantas propostas assim para ele, ou se ele considera uma aposentadoria, porque está com 34 anos e na minha opinião tem um potencial ainda de ter um bom desempenho da equipe para as próximas temporadas. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre uma última opção aqui nesse vídeo, que é em relação ao atleta que está, inclusive, né, no Vitória, que pode ser uma alternativa interessante, que é o Léo Gamalho, centroavante de 38 anos de idade, que certamente nesse ano vai ter menos espaço do que teve nos anos anteriores, até porque o centroavante de 38 anos de idade somou apenas 2 partidas nesse ano e 1 gol marcado. É claro, né, ele teve essa lesão no início do ano que tirou ele do gramado por um bom tempo, mas daqui para julho, quando reabrir a janela, e aí vai ser viável a sua contratação, eu acho que muita coisa pode mudar. Pode ser que ele assuma a titularidade, seja o titular na Série A pelo Vitória, pode ser. Mas com tantas opções que o clube já tem no elenco, eu acho que o Léo Gamalho vai virar ali uma terceira opção, basicamente, para o ataque. Já tendo, por exemplo, o Alejandro e o Luiz Adriano, que sai na frente nesse momento com a titularidade, né, em relação ao Léo Gamalho. É claro que é uma boa opção ali para complemento de elenco, ajudou o time muito na Série B do ano passado para conseguir o acesso. Não é à toa que foram 35 jogos, 12 gols e 2 assistências, mas se o Paysandu precisasse de uma outra opção para jogar ao lado do Nicolas, ou até mesmo se precisar, né, de ser um reserva ali imediato, eu acho que poderia ser uma boa alternativa. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer, né, sobre essas opções aqui. Outra aqui nesse vídeo é uma alternativa que eu acho uma das mais interessantes também disponível no mercado, que é para o meio de campo, né, que seria então o Matheus Vargas. Eu vou deixar aqui para vocês. Jogador de 27 anos de idade, até pensava que ele tinha mais, meia central, que jogou no ano passado pelo Juventude até o início desse ano no Campeonato Estadual. 2 partidas no Campeonato Gaúcho, ano passado ajudou o time a conquistar o acesso à Série A, 17 jogos, 2 gols na Série B, emprestado pelo Fortaleza, quando encerrou seu contrato no final do ano passado mesmo. Jogou também pelo Sport no início do ano, 22 partidas e 1 assistência. Jogador que foi muito bem, né, no Fortaleza em 2020. Em 2020 foi para o Fortaleza, foi emprestado ao Atlético Goianiense, foi bem naquela ocasião. 45 jogos, 4 gols. 2021, 53 partidas, 1 gol e 3 assistências pelo Fortaleza. E a partir de 2022 começou a ser um reserva até ter esse empréstimo, né, e encerrar a sua participação. Jogador que está livre no mercado, 27 anos, tem 1,81 m de altura. Poderia jogar ali tanto como meio campista central, por exemplo, não vai ser um primeiro volante, vai ser um atleta para fazer companhia para esse jogador, ou por exemplo até mesmo como meia de criação, camisa 10, ou meia central, camisa 8. Passou também na Ponte Preta em 2019, que foi bem, 27 jogos, 5 gols e 2 assistências, antes de chegar para o Fortaleza naquela ocasião já na Série A de 2019, mais um jogador disponível no mercado. Acho bem interessante esses próximos aqui que eu vou falar também com vocês. Matheus Vargas, acho que até aqui uma das melhores alternativas livres, né, no mercado para o meio campista centralizado. Mas, por exemplo, você acha que o time precisa de um volante, outro aqui que eu acho bacana é o meio-campista Ronaldo. Ele que tem 27 anos de idade, né, nessa atual temporada em 2023, jogou pelo Shimizu S-Pulse lá do Japão, 44 jogos, 1 assistência, foi titular absoluto, bem diferente dos últimos 2 anos dele lá, né, que jogou 12 e 19 partidas em 2021 e 2022, respectivamente. Né? Então, teve um desempenho razoável lá no futebol japonês e nesse último ano foi titular. Vale lembrar que essa equipe dele, comandada inclusive em 2022 e 2023 pelo Zé Ricardo, jogou a 2ª divisão, não conseguiu acesso e agora está livre no mercado. Mas acho uma boa alternativa, fez toda a sua categoria de base pelo Flamengo, jogou aí pela equipe principal do Flamengo 17 partidas, 1 assistência, Série A em 2017 pelo Atlético Goianiense, 9 jogos e 1 gol, e boa atuação no Bahia 2019 e 2020, nesse período, né, pela equipe baiana, foram 52 jogos, 1 gol e 4 assistências, jogador que é jovem ainda, né, 27 anos também, assim como o Matheus Vargas, acho que agregaria muito. Ele pode jogar também como lateral direito, mas o principal dele mesmo seria um volante.
Inclusive, eu acho que se chegasse o Ronaldo e o Matheus Vargas, tanto para o Remo quanto para o Paysandu, seriam ótimas alternativas. Se não forem titulares, seria basicamente um 12º jogador para suas posições, né? Titular ou entrar todos os que eu trouxe aqui, é claro, né, alguns dos jogadores do Vitória para esse ano, e você, torcedor do Vitória e também do Paysandu, né, que o torcedor do Vitória viu aí o Luan de perto e tudo mais, você acha que é um jogador que pode conseguir dar essa volta por cima? Como que você vê essa saída dele até o momento, muito mais rápido, né, do que todo mundo esperava? Deixa a sua opinião aqui embaixo e outras sugestões de conteúdos também aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!